Olha que história! Vou-te contar a história daquilo que vou contar, porque é preciso contar o que não nos conta a história. Que a história não está na história, mas na história de a contar. Porque te vou contar como se conta a história, ou seja, contar da história na história de te contar. De como te quis contar a história que só é história por ter história de contar. Olá, sou a Bru e na sessão de hoje lembrei-me de histórias, é ou não é? É ou não é? Nas coisas que nós acreditamos, nas coisas que nós imaginamos e naquilo que parece, mas não é, nas coisas que são outras coisas, nas coisas que se transformam em outras coisas. Eu acredito em muitas coisas. David Machado e Alex Gozeblau trouxeram neste livro Eu Acredito em tanta coisa. Eu acredito que há um macaco que sai todas as noites com uma borracha na mão para apagar a lua, um bocadinho de cada vez, até não sobrar nada a não ser um céu preto. Eu acredito. Eu acredito que os sonhos continuam a acontecer mesmo depois de eu acordar, só que eu é que não estou lá para ver. Eu acredito que é possível mergulhar dentro da palavra água. Eu acredito que quando ninguém está a ver, as árvores se espreguiçam. Eu acredito que a minha voz só se deixará de ouvir muito tempo depois de eu morrer. Eu acredito. Eu acredito que os fantasmas acreditam que eu também sou um fantasma. Eu acredito que à noite, para adormecer, os carneiros contam pessoas. Eu acredito que o vento não é mais do que o sopro dos gigantes que vivem em montanhas do outro lado do mundo. E acredito que os gigantes que vivem em montanhas do outro lado do mundo não sabem que os seus sopros incomodam tanta gente deste lado. Eu acredito que a palavra universo tem letras escondidas. Eu acredito que os meus pés um dia vão parar de crescer. Eu acredito que um dia de muita chuva os peixes podem nadar até às nuvens. Eu acredito que o meu braço esquerdo e o meu braço direito poderiam ser bons amigos se não tivessem separados pelo resto do meu corpo. Eu acredito que as cadeiras são mesas que ainda não cresceram. Eu acredito que num dia de muito, muito frio, as minhas orelhas podem cair. Eu acredito que dentro do escuro há monstros, mas também há fadas. Eu acredito que a palavra acredito é infinita. Eu acredito que a palavra acredito é infinita. E tu? Acreditas? Eu gosto de acreditar em todas estas coisas. E às vezes nós pensamos muito e passamos a vida a ter que fazer uma coisa muito difícil, que é optar, escolher. É das coisas mais difíceis, das aprendizagens mais complicadas que fazemos ao longo da nossa vida. E há sempre ou isto ou aquilo. E quando escolhemos uma coisa, não podemos ter a outra. E para escolher a outra, não podemos ter a uma. E eu lembrei-me de um poema muito bonito de Cecília Meirelles, que está aqui neste livro, ou isto ou aquilo, que fala mesmo sobre isso. Ou isto ou aquilo. Ou se tem chuva e não se tem sol, ou se tem sol e não se tem chuva. Ou se calça a luva e não se põe um anel, ou se põe um anel e não se calça a luva. Quem sobe nos ares não fica no chão. Quem fica no chão não sobe nos ares. É uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo nos dois lugares. Ou guardo o dinheiro e não compro o doce, ou compro o doce e gasto o dinheiro. Ou isto ou aquilo. Ou isto ou aquilo. E vivo escolhendo o dia inteiro. Não sei se brinco, não sei se estudo, se saio correndo ou fico tranquilo. Mas não consegui entender ainda qual é melhor. Se é isto ou aquilo. É muito difícil escolher. Porque às vezes as coisas ou são assim ou são assado. Como nos diz Ana Pessoa,
com as bonitas ilustrações da Yara Kono, assim ou assado. Porque as coisas são assim, dividem-se muitas vezes assim. Por exemplo, assim ou assado, doce ou salgado, caro ou croa, pão ou broa, longe ou perto, floresta ou deserto, sim ou não, laranja ou limão, cão ou gato, bota ou sapato, 3 ou 4, cinema ou teatro, mais ou menos, grande ou pequeno, mar ou rio, quente ou frio, Picasso ou Dali, aqui ou ali, 8 ou 80, sal ou pimenta, baixo ou alto, corrida ou salto, certo ou errado, frito ou grelhado, agora ou nunca, resposta ou pergunta, praia ou campo, varicela ou sarampo, salsa ou coentro, fora ou dentro, tarde ou cedo, amargo ou azedo, norte ou sul, verde ou azul, mole ou duro, claro ou escuro, terra ou ar, sorte ou azar, bruxa ou fada, tudo ou nada. É assim e assado. E realmente há coisas que dão muito que pensar. Nestas escolhas e em palavras. Eu não sei se vocês às vezes começam a pensar em algumas palavras, mas eu fui descobrir um texto de Teresa Guedes, neste bonito livro que se chama Realmente, com as ilustrações de Raquel Caiano, e que a Teresa Guedes nos põe a pensar nas palavras e no que as palavras podem esconder lá dentro. E realmente há coisas que dão muito que pensar. O agosto não é pai do Agostinho. Já pensaram nisso? A dona não é a mãe da doninha. O peão não é o marido da pia. A zanga não é a filha do zangão. O clarim não é irmão do clarão. Ah, e por falar em claridade, o arco enamorou-se da íris e tiveram uma ninhada de cores, o arco-íris. Ora, digam lá que as palavras não dão muito que pensar. E às vezes fica muito difícil dizermos o que é que as coisas são. Porque se há coisas que dependem da nossa escolha, outras dependem da forma como nós vemos. Por exemplo, depende da perspectiva, porque também é uma coisa muito difícil, muitas vezes sairmos dos nossos sapatos, pormos nos sapatos dos outros e ver como é que eles vêm. E agora aqui, o que é que isto será? Um pato ou um coelho? Há quem veja pato, há quem veja coelho. Tudo depende da perspectiva. Será que é um pato? Será que é um coelho? Olha, é um pato. Não é nada um pato. Não vês que isso é um coelho? Estás a brincar comigo? É um pato, sim. Não. Nada disso. Olha bem, é um coelho. Olha bem para ele. Estás a ver aqui o bico? Ah, o que é que tu estás para aí a dizer? Então tu não vês que isso não é um bico, mas são as orelhas do coelho? Não. Eu digo que é um pato. E é um pato que vai comer um bocado de pão. Nada disso. É um coelho. E ele vai, mas é comer uma cenoura. Espera lá. Escuta bem. Estás a ver? É o som de um pato. Olha, tem graça. Eu cá estou a ouvir um som de um coelho. Olha o pato a andar. E está a andar mesmo à beirinha do lago. Não. É o coelho. Ele está a esconder-se no meio das ervas, por entre as ervas. Vês? É um pato e agora até está a voar.
A voar? Qual quê? Tu não vês que é um coelho que está por aí a saltitar? Olha, vê bem. O pato tem tanto calor que está a beber água fresquinha. Não, 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 não. É o coelho que tem tanto calor que está, mas é a refrescar as orelhas. Será pato? Será coelho? Chega aqui. Chega aqui. Vê o pato através dos meus binóculos. Tem paciência. Para mim continua a ser um coelho. Olá, patinho. Como é que estás? Olá, coelhinho. Estás bem? Põe. Pronto. Assustaste. E agora ele fugiu. Eu não o assustei. Tu é que o espantaste. Sabes, se calhar deves ter razão. Talvez fosse mesmo um coelho. Não, se calhar acho que devia era mesmo ser um pato. Bom, e agora o que é que tu queres fazer? Não sei. E tu? O que é que tu queres fazer? Olha só. Está ali um papa-formigas. Ai, não, 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 não. Não é um papa-formigas. É um branquiossauro. E por aí afora. Porque muitas vezes na nossa vida tudo depende da perspectiva, da forma como nós vemos. Será um pato? Será um coelho? Não sei. Mas sei que há coisas que se transformam com o tempo. O tempo transforma muitas coisas. E eu trouxe aqui um livro de Anne Margot, Antes e Depois, que nos mostra como as coisas mudam e alteram consoante o tempo. Por exemplo, é um livro só de imagem e eu vou-vos mostrar com o tempo. Com o tempo, uma lagartinha lá vai roendo a sua folha, rói, até ao dia em que, depois de fazer o seu casulo, se transforma numa linda borboleta. Borboleta, voa, voa, que o teu pai está em Lisboa. Borboleta, voa, voa, que o teu pai está em Lisboa. Depois há coisas que se unem e transformam-se noutras. Por exemplo, todos estes ingredientes dentro de uma tigela, com vários pontos, várias batidas, várias cozeduras, transformam-se neste bolo. Mas também, com o tempo, este bolo vai sendo comido e só resta uma fatia. O tempo também nos traz trabalhos de mestria. Olhem só, o trabalho das abelhas, que dentro da colmeia fazem das coisas mais incríveis e que são animais tão inteligentes e que vivem numa comunidade tão próxima e tão própria e têm características tão incríveis, que produzem o mel. Também há trabalhos pacientes, como o da aranha. A aranha, que tem muita paciência para afiar as suas teias. Também há coisas que mudam. Por exemplo, às vezes temos que nos adaptar. Como aqui o camaleão, que vai mudando de cor consoante a sua... Ou seja, para se proteger dos outros animais. Fica verde quando está ao pé do verde, fica vermelho quando está ao pé do vermelho. Consegue se adaptar ao mundo. E para fugir dos predadores, claro. Também há uma pergunta que já existe, acho que desde o princípio do mundo. O ovo nasceu a galinha. A galinha pôs o ovo. E a grande questão, quem é que nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? Terá sido a galinha, mas a galinha nasceu do ovo. Mas quem é que pôs o ovo? Foi a galinha. Foi a galinha que pôs o ovo. Bom, e ficamos nesta questão sem nunca chegar a uma resposta. E depois há coisas que mudam de tamanho, como por exemplo as caixas de lápis. No primeiro dia de escola estão todos assim,
a caixa novinha em folha, as cores todas por estrear. E quando chegamos ao final do primeiro período, já os lápis diminuíram de tamanho, os bicos estão partidos, alguns estão perdidos e outros estão assim todos ruídos, de mordermos, metermos na boca, e há alguns assim, olhem, todos escalavrados que partimos e muitas vezes algumas cores também ficam perdidas. São as coisas que acontecem com o tempo, que mudam. E o tempo, olhem só, está sempre a passar. Quando nascemos temos muito tempo. À medida que vamos crescendo vai ficando menos tempo. E quando o tempo passa, há coisas que mudam. Por exemplo, quando nós somos pequeninos, gostamos de nos baloiçar num cavalinho de madeira. E já quando somos mais velhos, gostamos de nos baloiçar numa cadeira. Antes e depois. Tantas coisas que acontecem e que mudam com o tempo. O que é ou não é? Também depende do tempo. E às vezes há que inventar algumas coisas dentro da nossa cabeça para responder a perguntas difíceis. Por exemplo, na escola, quando a professora nos pergunta porquê é que não fizemos os trabalhos de casa? Não fiz os trabalhos de casa porque... E às vezes temos que pensar muito rápido para responder. É um texto de David Kelly que eu gosto muito e que diz assim: lá vem a professora. As professoras lá vêm sempre, com o seu ar, os seus óculos, e pergunta: por que não fizeste os trabalhos de casa? E nós temos que pensar muito rápido para darmos uma resposta. E às vezes vamos buscar respostas dentro da nossa cabeça e vamos acrescentando, acrescentando, acrescentando. E começa a dizer assim: eu não fiz os trabalhos de casa porque um avião cheio de macacos aterrou mesmo à nossa porta. Eu não fiz os trabalhos de casa porque um robô furioso destruiu a nossa casa. Os elfos esconderam os lápis todos. E também não fiz os trabalhos de casa porque fui raptado por um OVNI. E quando estava mesmo a começar os trabalhos de casa, fomos atacados por vikings. E, professora, também não fiz os trabalhos de casa porque o meu bairro foi invadido por lagartos gigantes. E quando foi invadido por lagartos gigantes, o remédio para a tosse que o Dr. Mauro me receitou provocou-me efeitos muito estranhos. E também não fiz os trabalhos de casa porque tive de ajudar o meu tio a construir uma hipermáquina de fazer trabalhos de casa por mim. Mas depois, infelizmente, essa máquina não funcionou. E não fiz os trabalhos de casa porque o meu cão foi engolido por outro cão. E tive de passar toda a tarde no veterinário. E depois fui ao funeral do meu gato. E, professora, não fiz os trabalhos de casa porque uns prisioneiros fugitivos esconderam-se no meu quarto e não queriam sair de lá. E o meu vizinho e o meu tio desafiaram-se para um duelo. Não fiz o trabalho de casa porque a banda do meu avô estava a fazer muito barulho e não consegui concentrar. Ficámos sem lenha, por isso sacrifiquei os meus cadernos da escola para nos aquecermos. E não fiz o trabalho de casa porque encontramos um pinguim perdido e levámo-lo ao Polo Norte. E aqui a professora diz: mas os pinguins vivem no Polo Sul. Ah, certo, mas quando percebemos o erro, tivemos de voltar para trás e levá-lo para outro polo. Foi isso que aconteceu. E eu e o meu irmão fomos levados por uma companhia de circo. E a minha família descobriu petróleo no nosso quintal. Ai, professor, eu não fiz os trabalhos de casa porque dei os meus lápis ao Robinho dos Bosques. E um realizador famoso quis usar o meu quarto como cenário de um novo filme. E eu não fiz os trabalhos de casa porque uns pássaros estranhos fizeram um ninho na nossa chaminé. E tivemos um problema com as plantas carnívoras. Ai, professor, eu não fiz os trabalhos de casa porque o nosso telhado desapareceu subitamente. Os vizinhos pediram-nos ajuda para procurar os seus tatus de estimação. E não fiz os trabalhos de casa porque o coelho da minha irmã roeu todos os meus lápis e cadernos. O meu irmão voltou a ter um dos seus pequenos ataques. Um tornado varreu todos os meus livros. Então, professora, por que é que não acredita em mim? E a professora olha e diz: porque eu já li o mesmo livro que tu. As professoras adoram fazer isto. E então, coitado,
lá teve que escrever num caderno 100 vezes: o meu bairro nunca foi invadido por lagartos gigantes. O meu bairro nunca foi invadido por lagartos gigantes. O meu bairro nunca foi invadido por lagartos gigantes. E ali ficou, a escrever, a escrever. Era tão bom, mas às vezes é muito difícil sair fora da caixa, ver as coisas de outra maneira. É tão difícil, principalmente para os adultos, que as coisas nem sempre são como são. E há outras maneiras de ver. Por exemplo, não é uma caixa. Não é uma caixa. Não é uma caixa. Há as crianças de todo o mundo que se sentam em caixas de cartão. Por que é que estás sentado numa caixa? Não é uma caixa. O que é que tu estás a fazer em cima de uma caixa? Não é uma caixa. Por que é que tu estás a molhar essa caixa? Já te disse que não é uma caixa. Agora, vestiste uma caixa? Foi isso? Não. Isto não é uma caixa. Ainda estás ao pé dessa caixa? Não é uma caixa. Bem, então se não é uma caixa, o que é? E pensou e disse: esta é a minha não é uma caixa. Porque para os adultos, às vezes, é mesmo muito difícil saírem fora da caixa e pensar fora da caixa. E para uma criança é tão fácil perceber que uma caixa não é uma caixa. Por uma simples razão, porque ainda vivem num mundo de surpresa e de encanto. E volto aqui à Teresa Guedes para um poema pequenino antes de terminar. Surpresa! Sabe o que é divertido? Um vestido feito sem tecido. Um militar sem sentido a coçar o ouvido. Flores que crescem num vaso invertido. Macacos lavados com sabão macaco por causa do piolho encardido. E sabe o que é espetacular? Sabe o que é espetacular? É terem lido este poema até ao fim, porque lhes soube bem tudo isto imaginar. Digam lá que não é. Sabem o que é divertido? Um vestido feito sem tecido. Um militar em sentido a coçar o ouvido. Flores que crescem num vaso invertido. Macacos lavados com sabão macaco por causa do piolho encardido. E sabem o que é espetacular? É terem lido este poema até ao fim, porque lhes soube bem tudo isto imaginar. E que bom que é podermos imaginar. É ou não é? É ou não é? Bem, ainda temos aqui um tempinho. Antes de passarmos aqui ao nosso livro, do Ler para Nada e Atirar para o Ar, que, como sabem, é uma coisa que eu gosto muito de fazer e que vamos fazendo aqui ao longo das nossas sessões, e vou agarrar no Ler para Nada ou Atirar para o Ar, que é aquela parte em que nós lemos só para estarmos uns com os outros, para podermos brincar. Eu já fui dizendo algumas, não sei se vocês aí em casa foram registando, se foram dizendo, se foram tirando para o ar. Vamos lá ver. O que é que eu hoje trago aqui? Ora bem, vamos ver. Eu gosto muito destas, dos nomes. E acho que estas ainda não disse.
Esta eu dizia quando era muito pequenina. Chico Larico da perna alçada partiu o burrico na noite passada. Chico Larico da perna alçada partiu o burrico na noite passada. Chico Larico da perna alçada partiu o burrico na noite passada. Ah, esta também gosto. Oh, Senhora Maria, lá na sua cama muita pulga havia. Ai, Senhora Maria, lá na sua cama muita pulga havia. João Calatrão come a sardinha e deixa o pão. João Calatrão come a sardinha e deixa o pão. João Calatrão come a sardinha e deixa o pão. Ou então, olha, uma que eu aprendi e diz assim, e por causa também desta coisa que é e não é. Era, não era. Era, não era, no tempo da era, meu pai era vivo, minha mãe por nascer. Que havia de fazer? Deitei as pernas às costas e pus-me a correr. Subi por a escada abaixo, desci por ela acima. Encontrei um pessegueiro carregadinho de maçãs. Fui-me a ele, comi as avelãs. Veio lá o dono, lá de dentro, e diz-me assim: "Oh, ladrão dos meus marmelos!" Atirou-me com um pau, acertou-me num olho e deixou-me o joelho em farelos. As coisas que acontecem, era, não era, no tempo da era. Meu pai era vivo, minha mãe por nascer. Que havia de fazer? Deitei as pernas às costas e pus-me a correr. Subi por a escada abaixo, desci por ela acima. Encontrei um pessegueiro carregadinho de maçãs. Fui-me a ele, comi as avelãs. Veio o dono lá de dentro e grita assim: "Oh, ladrão dos meus marmelos!" Atirou-me com um pau, acertou-me no olho e deixou-me o joelho todo em farelos. Ah, esta também gosto muito. Sapateiro, remendeiro, come tripas de carneiro, bem lavadas, mal lavadas, lavadinhas e guisadas, come tudo às colheradas. A ver se vocês conseguem dizer esta, que esta é pequenina. Vou dizer devagarinho. Sapateiro, remendeiro, come tripas de carneiro, bem lavadas, mal lavadas, lavadinhas e guisadas, come tudo às colheradas. Mais uma vez. Sapateiro, remendeiro, come tripas de carneiro, bem lavadas, mal lavadas, lavadinhas e guisadas, come tudo às colheradas. Última vez, assim rápido. Sapateiro, remendeiro, come tripas de carneiro, bem lavadas, mal lavadas, lavadinhas e guisadas, come tudo às colheradas. E que outras, que eu gosto muito de dizer. Esta era para ter dito no outro dia e não disse. Esta é o trava-língua. Não sei se vocês se lembram do copo, jericopo, que eu disse na primeira, e que nos trava assim a língua. Esta é parecida. Vou dizer primeiro devagarinho. Esta burra torta trota, trota, trota a burra torta. Trinca a murta, brota, brota a murta ao pé da porta. Difícil. Esta burra torta trota, trota, trota a burra torta. Trinca a murta, brota, brota a murta ao pé da porta. Vou dizer rápido. Esta burra torta trota, trota, trota a burra torta. Trinca a murta, brota, brota a murta ao pé da porta. Esta burra torta trota, trota, trota a burra torta. Trinca a murta, brota, brota a murta ao pé da porta. É difícil dizer. Ui. Era uma velha. Era uma vez uma velha, passou a ponte, que queres que te conte? Era uma vez uma velha, passou a ponte, que queres que te conte? E depois, morreram as vacas, ficaram os bois. E depois, morreram as vacas, ficaram os bois. Vamos lá ver aqui outras, que ainda temos um tempinho. Ora, vamos lá ver. Esta a minha avó dizia-me quando eu ficava assim amoada. Carneirinho amoou, foi ao monte e não voltou. Deixou os feijões ao lume, quando veio não os achou. Carneirinho amoou, foi ao monte e não voltou. Deixou os feijões ao lume, quando veio não os achou. Carneirinho amoou, foi ao monte e não voltou. Deixou os feijões ao lume, quando veio não os achou. E para terminar, uma muito pequenina, vou dizer. Deram-me um prato com ervilhas, vim pelas escadas abaixo e tudo se tornou em mentiras. Deram-me um prato com ervilhas, vim pelas escadas abaixo
e tudo se tornou em mentira.